Santo Deus, Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá mais uma vez nesse primeiro dia da semana. Obrigado pela comunhão, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu servo, Claudemiro, que nessa noite o Senhor vai conduzir a palavra, que possamos estar com nossa mente e coração aberto, Senhor, para aprender com essas lições que serão ensinadas por meio desse livro tão maravilhoso que é o livro de Gênesis. Que o teu Espírito nos conduza, Senhor, por meio do teu servo Claudemiro, e que juntos, Pai, possamos ser edificados por meio da tua palavra. Louvamos o teu nome e te engrandecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis nada mais é do que o começo, princípio. Capítulo 18. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Versículo 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis três homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. E apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ris. Vamos dar uma parada aqui. Deus visita Abraão, né? O trio de visitantes celestiais que tinham aparência de homens. Abraão só descobriu a identidade, né, do porta-voz do grupo só mais tarde, né, que, na verdade, eles eram seres celestiais. E Abraão, na verdade, não sabia, mas mais tarde ele se identifica para ele. E foi cumprimentá-los e prostrou-se em terra. Essa questão de prostrar-se, uma maneira de ele fazer uma espécie de adoração a Deus, antes mesmo de tomar conhecimento que eles eram seres celestiais. E Abraão ofereceu ao viajante cansado e com calor, sempre apreciava água para beber e lavar os pés, que na verdade era o que ele tinha para oferecer naquele momento, que era a água, né?
água para beber e lavar os pés. E ele o convidou para repousar à sombra de uma árvore, enquanto ele ia buscar um bocado de pão. E apressou-se à tenda de Sara e instruiu amassar 3 medidas de flor de farinha, que era equivalente a 8 litros, né? 3 medidas de farinha daria uma enorme quantidade de pães. E Abraão estava acompanhado de muita gente. E a flor de farinha era de excelente qualidade, porque ela era bem moída e extraída do trigo, né? Aqui no Amazonas, nós temos um tipo de farinha que ela é bem gostosa, né? Ela é chamada de farinha do Arini, aquela farinha ólvara. Ela é bem gostosa para comer com peixe. Então, um cordeiro ou um bode teria sido mais eficiente né? Oferecer um cordeiro e um bode, porque eles eram apenas três pessoas, né? 3 seres celestiais em forma de homem, mas eram 3 pessoas. Mas só que aí ele preferiu oferecer um novilho, tenro bom no gado, certamente mostrou 3 desconhecidos uma generosidade à altura de um rei. Talvez ele estivesse lembrando que Deus lhe dera muitos anos, né, antes para ser uma bênção. Lá no capítulo 12 ele falou isso. E o seu criado preparou a carne, Abraão tomou também coalhada, leite, novilho e serviu. E então permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. E nem Abraão nem Sara comeram com os 2 visitantes. Sara ficou perto sem ser vista. Porque naquela época as mulheres elas não se misturavam nas conversas dos homens, né? Só que ela estava por ali na espreita, né? Atrás da porta, atrás da tenda, né? Escondida. Sara, tua mulher, misturava-se com as visitas. Sara, tua mulher, onde está? Com os desconhecidos. E como é que eles sabiam o nome dela? E Abraão disse, ela está aí na tenda. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. A alusão é, quando ele disse durante 1 ano, a 1 ano daqui que ele voltaria, ele estava se referindo à primavera. Disse que o Senhor fez Sara engravidar, e estava à porta da tenda, e ela disse que estava a conversa dos homens. E Abraão e Sara, sendo já velho, avançado em idade, ele não mais poderia ter filhos, né? Porque já havia cessado o costume das mulheres. E por essa razão, foi por isso que ela riu, né? Sara riu no seu íntimo, não crendo. Só que essa questão de rir, ela não deu aquele gracejo, né? Aquela risada, aquela gargalhada, mas ela riu no seu íntimo. Tanto é que o Senhor sabia que ela riu. Então, Sara ouviu secretamente o visitante desconhecido conversar com Abraão. Então, o Senhor questionou Abraão por que se riu Sara. E após esta pergunta, ele fez outra. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Você poderia abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quer dizer, é algo assim que pega a gente, né? Porque para o Senhor não há nada assim impossível. Para os homens sim, mas para o Senhor não. Então Deus já fizera conhecer como Todo-Poderoso. Lá no capítulo 17 ele fala isso. Sara então percebeu que seu visitante era na verdade Deus na aparência de um homem.
Quem mais poderia saber o que ela dissera consigo mesma? Por isso que ela negou, dizendo: não me ri. A resposta firme, ao mesmo tempo graciosa, não é assim. É certo que riste. É certo que riste. Vamos lá ver como foi que o Senhor se identificou a Abraão, né? Capítulo 18, versículo 13. Versículo 13 diz assim: disse o Senhor a Abraão. Versículo 14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Versículo 17: disse o Senhor. Versículo 20: disse mais o Senhor. Versículo 25. Versículo 25. A segunda parte diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra. Versículo 30. Insistiu: não se ire o Senhor. Versículo 32. Não se ire o Senhor. Versículo 33. Retirou-se o Senhor. Bom, aí o Senhor se identificou a Abraão. Abraão. Alguma dúvida? Algum comentário? Fique à vontade. Hein, Clodemiro, interessante que nesse começo, como tu colocou agora nessas partes, né, do 20, 23, 32, 33, Sim. lá no versículo 1 ele trabalha, né, no versículo 1, quando ele diz assim, apareceu o Senhor a Abraão. E aí, quando a gente vê aparecendo o seu Abraão, aí após isso a gente vê a figura desses três homens, não é isso? Isso, exatamente. Então, esses homens, ou seja, a manifestação do Senhor, né, foi através desses três anjos, vamos dizer assim. Sim. Então, Deus ele se fez conhecer aquilo que ele tinha para falar para Abraão por meio desses três homens, é isso? Tanto é que a conversa que eles tiveram de início, Abraão até então não sabia quem era, né? Quem era. Aí é por isso que eu citei aqueles versículos. Ok. Podemos continuar? Agora vem outra parte que diz: uma conversa entre o Senhor e dois anjos. O 16 até o 21, que diz assim, versículo 16: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e assim não é. E assim não é, sabê-lo-ei. Sodoma continuou desconhecida, mas muitos acreditam que ficava no extremo sul do Mar Morto,
foram feitas escavações no sudoeste e sudoeste do Mar Morto, bem como nas extremidades ao norte e sul. Embora tenham descoberto algumas ruínas, não há consenso entre os arqueólogos sobre algumas cidades serem o sítio bíblico onde Ló residiu. E a pergunta aqui foi: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né? Ele provavelmente ele iria fazer isso, ocultar a Abraão o que estava para fazer, porque ele queria que Abraão queria que ele viesse a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Né? Com certeza, se ele tentasse mostrar para Abraão o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra, provavelmente Abraão ficaria desanimado, né? Ficaria triste, e aí provavelmente já não iria mais ser o que ele poderia ser, ia ser um grande homem. Né? E eu também estava observando aqui que o texto não fala sobre a questão de Ló, né, que é sobrinho de Abraão. O texto não fala do sobrinho de Abraão. Ele poderia ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra para alguns. Para o rei de Sodoma, como ele foi, né, para todas as nações da terra. Para alguns, né, para o rei de Sodoma e seu povo, para Ló e sua família, para os 3 reis e irmãos amorreus, e para Melquisedeque, rei de Salém. Isso a gente vê lá no capítulo 14. E ele diz mais: porque eu escolhi. Eu escolhi. E o clamor se refere aos gritos e súplicas das vítimas que sofriam abusos e injustiça. Pedro descreveu as vidas de seus habitantes como cheia de impiedade, procedimento libertino e obras iníquas. E a frase sobre Deus descer para ver não deve ser entendida literalmente, porque o Senhor não está limitado ao tempo e nem ao espaço, como os homens. Né? Como ele fala lá em Salmo 139. Até aí, mais uma vez, eu abro espaço, né, para dúvidas, comentários, perguntas. Dois. Pergunta, comentário aqui dentro do capítulo 18, 16 a 21. 21, Um de cada vez. Aproveitando aí o ensejo, então, Claudemiro, no versículo 16, como a gente observa, né? Eles vão até Abraão, né? E no 16 ele deixa já claro, né? Quando ele diz assim, tendo levantado-se dali, ou seja, tendo se levantado dali aqueles homens, ou seja, após o banquete, né? Após comerem aquilo que Abraão estava oferecendo para eles, o ponto que a gente pode perceber é que o foco era dizer para Abraão, tudo bem, que eles iam vir daqui um ano, e um ponto que me chamou a atenção lá no 10 é que um deles só diz, né, certamente voltarei. Sendo 3, um está declarando que eles vão voltar. No caso, ele, né, ele vai voltar daqui a um ano, e a condição de Sara, a mulher de Abraão, ela teria um filho, ok. E aí, após isso, a gente pode ver que o outro objetivo deles era olhar para Sodoma e Gomorra, né? Sim. Tipo, no sentido assim de que eles iam trazer sobre aquela cidade a posição de Deus sobre a postura que elas estavam tendo, né? Como fala lá no versículo 20, né? Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o pecado se tem agravado muito. E como a gente pode perceber, o que era destacável diante de Deus era a postura totalmente inversa, né?
A desobediência, o pecado, a transgressão, como você colocou bem, assim, de forma escancarada, aquilo que eles faziam contrário à vontade de Deus. Então, um ponto que chamou a atenção, assim, quando você abordou, que eu olhei o versículo 16, é que quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, chama a atenção de Deus, né? Quando nós somos obedientes, Deus sabe. Mas o homem também, quando ele faz o inverso, né, daquilo que Deus ordena, o inverso da sua vontade, Deus também ele tem o conhecimento a respeito daquilo, né? E aí, um ponto que a gente observa é justamente isso. Já imaginou? Ele manda 3 anjos do céu para falar com Abraão, mas, ao mesmo tempo, para olhar aquilo que a cidade de Sodoma e Gomorra estavam fazendo contrário à vontade de Deus. Tanto é que não só eles vão aqui com Abraão, mas a gente vai ver numa outra aula, acho que na aula seguinte, eles vão em loco, né, na cidade, para ver o que está acontecendo lá na cidade. Claro. Mais alguém, antes do Claudemiro começar o restante do ponto, gostaria de comentar ou perguntar? Pode fazer. Contigo, então, Claudemiro. Sim, outra parte, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Versículo 22 diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que eu me atrevo a falar ao Senhor. Eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei, por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Só que eu vejo que Abraão não está tentando enrolar, né? Tentando ganhar tempo. Mais uma vez, né, que aqui também nessa parte não é citado Ló. Ele não está tentando fazer isso, né, talvez para o senhor mudar de ideia, né, mas quando o senhor toma uma decisão, não tem como ele voltar atrás, né? Então, a diferença entre o bem e o mal é um tempo que aparece muitas vezes na Bíblia e a base do juízo final no fim dos tempos. Por exemplo, o Senhor ama o justo, porém transtorna o caminho dos ímpios. Isso ele fala lá no Salmo 146. Destruiria o justo com o ímpio? Matar o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão confessou que era pó e cinza. Ele está destinado a morrer e voltar ao pó. O Senhor não se ire com ele.
O 18:30 diz assim: insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura de 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar de 30. 22 diz: disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver aí 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Comentários, perguntas? Tem muitas vezes que os anjos chegavam e eles não alimentavam. Com Abraão, eles alimentou. E com Jó também, né? Sim. Quando os anjos saíram de Abraão, que foram a Sodoma e Gomorra, eles foram na casa do Ló, eles até posaram lá, né? Posaram ou saciaram do alimento lá, né? Sim. Na verdade, essa parte aí é do capítulo 19. Sim, mas repousaram. Legal. Sim. Então tá bom, obrigado. Tá. Posso fazer os comentários, irmão? À vontade. Bom, desse estudo, então, tem textos que teoricamente, são bem autoexplicativos, né? Não há grande dificuldade de compreender. E nesse capítulo 18, a primeira coisa que me chama a atenção, né, é a hospitalidade de Abraão. A mesma hospitalidade de Abraão vai ser também apresentada por Ló. A gente vai ver no próximo capítulo. E eu apontei aqui agora, segundo Timóteo 3:2 e Tito 1:8, que a hospitalidade é uma qualificação dos presbíteros e do bispo. E a hospitalidade tem que ser uma qualificação do cristão. Ser hospitaleiro com o próximo, com os irmãos. Então, me chamou bem a atenção no começo do capítulo 18, né? Todo o trabalho de Abraão para receber os anjos do Senhor. Também apontei aqui que a promessa, né? A promessa, Abraão, a data, a época em que Abraão seria pai e Sara mãe, aqui é definida. Antes estava em promessa, não sabia quando, e agora eles definem uma data, uma época em que Sara será mãe e Abraão será pai. Embora em tese, né, pai, eu estou velho, mas em momento algum, posso até ter rido, mas Abraão sempre confiou no Deus que tudo era possível, mesmo sendo velho, para Deus nada é impossível. Outra coisa que eu escrevi também rapidamente aqui é que depois, no final, Abraão tenta interceder pelos justos em Sodoma. Ó, se houver justos, não importa quanto, começa com 50, não destrua a cidade. Então, o amor de Abraão pelo justo, pela justiça. E outra coisa também que eu apontei aqui, qual foi a finalidade que Deus escolheu Abraão? Abraão vai iniciar a tribo de Israel, e está no versículo 19. Pois eu o escolhi, você escolheu Abraão, para que ele ordene aos seus filhos e a seus descendentes, ou seja, vai iniciar para Abraão, seus filhos descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, aqui está iniciando, né, ou quando vier o seu filho, a finalidade porque Deus escolheu Abraão. O Abraão, o pai da fé, iniciaria a tribo de Israel, até depois chegar em Jesus Cristo. Foi esses os apontamentos que eu fiz desse capítulo 18 aqui, enquanto o irmão apresentou para nós. Obrigado, irmão. Obrigado aí, Giovanni. Paulo? Que ele falou, foi descendo, e lá só tinha 4, né? Que era Ló, a esposa e as 2 filhas, né? Na verdade, tem o Paulo na vez aqui, tem o Paulo na vez. O Paulo está aguardando aqui, Luiz, só um instantinho.
Tá ok. Não está saindo o áudio, Paulo. Tenta ver o volume, Paulo. Faz o que tu fez no sábado que deu certo, Paulo. O que tu fez no sábado que voltou? Então vai ter que botar o fone. Tá, ele já volta, ele já volta. Luiz. Eu vejo assim que, na verdade, não existia nenhum justo lá. Né? Porque veja que no versículo o 26, ele disse: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade. E a cidade não foi poupada. Nem Ló era considerado justo aqui, se a gente for avaliar mesmo. Né? Ló, na verdade, ia ser destruído junto com os outros. O apelo que Abraão fez talvez fosse pensando nele. Mas veja que quando os anjos chegam lá, a salvação de Ló é que ele tinha aquele jeito, aquele lado judaico, de Israel, de ser uma pessoa que recebia bem as pessoas. E ele recebeu esses homens bem. E essa atitude dele fez com que tirasse ele de lá. Então, eu vejo assim que não é que ele era justo, porque Deus disse que se tivesse algum justo, ele não ia destruir a cidade. Só que a cidade foi destruída. A gente sabe que na história foi destruída. Então, na verdade, aqui eu vejo que Ló ele teve uma chance devido à atitude que ele teve quando viu os homens, de protegê-los e de levá-los para dentro da sua casa. Ele não sabia, na verdade, nem quem era, mas como ele tinha aquele lado do lado hospitaleiro, como os israelenses, o pessoal de Abraão tinham, Então, o que aconteceu? Essa atitude dele fez com que os anjos livrassem ele. Tanto é que perguntou deles na hora, para eles se retirarem de lá, alguém da família dele, quem pertencia à família dele, e foi quando colocou eles para fora. Tanto é que eles ainda ficaram insistindo lá e levaram eles na marra de lá da cidade, porque eles iam ser destruídos juntos. Então, eu vejo que não existia justo ali, não. Porque se tivesse, não teria cidade sido destruída. Irmão, onde é que tu leu que se ele encontrasse um justo, não seria a cidade destruída? No versículo 26, quando Abraão inicia a conversa com ele. Na NVI diz assim, talvez a versão seja diferente. Na NVI talvez esteja errado. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50, justo, 50, tem que ser 50. 49 não vale. Perdoarei toda a cidade. Se eu encontrar 50, Ele não 50, encontrou, né? se eu botar 50 em fila, tem 50, eu poupo todos. Isso. Aí o Abraão, não, aí 45, tá. Pois Se eu encontrar 45, eu poupo todos. Depois, tá 30, tá bom, Abraão. Se eu botar 30 na fila, eu poupo todos. Aí Abraão foi, né? Tá isso, tá, Deus, e 20, tá bom, Abraão. Se eu encontrar 20, eu poupo todos. Aí depois, Deus, vamos para 10, tá bom, Abraão. Se eu encontrar 10, eu poupo todos. Eu entendo que ele achou justo. Ló, a esposa e os filhos. Então era para ter poupado a cidade. Não, mas não fala em poupar. Mas não poupou a cidade. Mas não. Ele parou em 10. Porque em 10 o que ele está dizendo é que se ele encontrasse justo, ele ia poupar a cidade. Só que ele não encontrou, porque senão a cidade não teria sido destruída. Ele não falou se eu encontrar. É isso mesmo, ele não encontrou nenhum justo, por isso a cidade foi destruída. Isso aí, esse que é o detalhe. Jó, é o que eu estou falando, Jó, ele escapou pela misericórdia no momento por ele ter feito aquela atitude de recolher os anjos ali, ter feito aquele lado hospitaleiro que ele tinha, aprendeu talvez até mesmo com o tio dele, mas isso aí foi o que fez ele escapar. Mas a cidade foi destruída e se indicou, então, que não teve justo ali. Gente, no 32,
No 32 tá bem explícito isso aqui, ó, que ele diz assim, se ele achar 10, respondeu o Senhor, não da destruirei por amor aos 10. Se tiver 10 lá, ele não destruiu. Isso aí. Então, como E ele não ele não encontrou achou nenhum, 10. Ele não achou 10. não achou nenhum, porque Ló ele foi salvo pela intercessão que Abraão fez a Deus. Foi isso que eu entendi. Aníbal Júnior. Tá meio assim, Luiz. Falar justo, como eu estava comentando aqui. Justo, tá meio difícil, mas uma pessoa, como posso dizer também assim, pessoas direitas, né? Como fala a nível de pessoas direitas. Deus, ele pouparia, né? Então, a gente vê que Abraão, ele intercedeu muito por ele, pelo sobrinho dele, por amor a ele. Ele foi assim, e Deus, ele fez por ele também. E Ló, ele era uma pessoa diferente. Viu como ele recebeu as pessoas, aquele jeito dele? Um dia recebeu eles lá na casa deles, para preparar as coisas para que eles pudessem se alimentar. Então, Deus, ele pouparia aquelas pessoas que tiverem direito, vivendo uma vida correta. Aí sim, Deus pouparia. Aníbal Júnior, depois o Natan. O áudio, Júnior. Ok. Não, eu estava falando aqui, só mostra o tamanho da misericórdia de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra. A gente pode chamar de um misericordiômetro, né? Algo que vai medir a misericórdia de Deus, né? Nessa conversa do Senhor com Abraão. 50, poupa. 40, poupa. 30, 10, poupa. Ou seja, o tamanho da misericórdia de Deus. E, por fim, como já foi falado aí, né? Não se mostrou nenhum que merecesse algo ou que merecesse a misericórdia de Deus, né? Tanto que foi destruída a cidade. E me fez lembrar a história lá de Gênesis 6, se não me engano é Gênesis 6, com Noé, que a maldade estava tão grande que o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade. Cadê? Gênesis capítulo 6, versículo 6. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Porém, no versículo 8, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, por Noé, ele deu continuidade. Destruiu, teve a destruição, teve a punição daqueles rebeldes, pecadores, perversos, mas por meio de Noé, Deus deu sequência na história da humanidade, né? Então, o que mostra para mim é a grande misericórdia de Deus tem para a comunidade, mostrando em toda a história da vida humana nesta terra. Valeu, Júnior. Natan? Oi. Só aproveitando o gancho, com relação a esse ponto, da questão de toda a cidade ser destruída, fiquei observando aqui na leitura o fato dos anjos já estarem se encaminhando para lá. Aí veio uma pergunta agora a mim, entre as linhas, por que os anjos iriam lá para Sodoma, visto que a cidade já estava condenada? E isso antes de Abraão interceder por Ló, por seu sobrinho. Eles já estavam se dirigindo para lá. Qual era a intenção deles se dirigirem lá? Por que a cidade não fora logo destruída? Então fica uma questão assim, meio assim, no que diz respeito à situação de Ló. Porque, em termos gerais, ele não era um homem como Abraão, mas também não era um homem que compartilhava das coisas da cidade onde ele vivia. E na mesma posição de Noé, era um homem que não compartilhava das coisas
do mundo como estava naquele tempo. Quem nos garante que esses homens não foram lá com essa intenção já de saber se Ló iria ficar ou não iria? Ou se já era para ele sair? E tanto é que Abraão não insistiu mais em diminuir até a quantidade de pessoas que realmente, na concepção de Abraão, porque quando ele fala referente a justo, ele está pensando em Ló. Ele via em Ló uma pessoa boa. Talvez não fosse nem o perfil dele, mas ele via Ló, na pessoa de Ló, seu sobrinho, pelo que ele conhecia, né, um homem bom. Mas fica essa questão. Por que os homens já foram lá antes que Abraão intercedesse por ele? Não seria já esse propósito de retirá-lo de lá com a sua família? É só para aguçar mais essa questão aí. Uhum. Giovanni? É que nós vamos ver no capítulo 19, versículo 12, os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer parente? Tire-os daqui, porque estamos prestes a destruir este lugar. E depois, no 16, tendo ele hesitado, Ló, no caso, os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, o tratamento que no capítulo seguinte, no 19, o tratamento que o Ló deu aos anjos, o cuidado, o respeito, fez com que Deus tivesse misericórdia deles. Mas esse aí, como diz o Alessandro, é spoiler, né? Não posso dar spoiler do 19. E como perguntou o irmão Valdivino, né? Não passou em branco a pergunta, irmão Valdivino, porque eu acredito que 4. Deus ele já ia destruir a cidade, independente se a família de Ló estivesse lá, ele ia destruir a cidade, isso é fato, né? Tanto é que no 20, quando ele diz no 18, 20, né? Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. A questão é quem que ia se salvar do meio desse bolo, né? De dentro desse balaio, quem que ia escapar? Eu diria que Deus já sabia da condição de Ló, né? Você pode ver, eu vou deixar para a semana que vem, para o professor que vai dar aula semana que vem, mas um detalhe interessante, eu diria que Ló ele não era injusto, que nem o povo de Sodoma. Por quê? Ele tinha 2 filhas virgens, e no momento que o negócio apertou lá, para que eles não pudessem mexer com o homem de Deus, com os homens de Deus, ele disse, não, eu tenho 2 filhas virgens, fiquem com elas e deixem eles. Olha lá o sacrifício que ele estava disposto a pagar em razão de manter os homens de Deus preservados, entendendo quem eles eram. E aí que está um ponto. A comunhão que ele tinha, peraí, deixa eu refazer aqui a colocação. A escolha que ele fez, né, lá com Abraão, entre escolher a campina ou vale, ele escolheu pela parte verdejante, como o Aníbal bem comentou na aula dele. Em razão disso, ele colocou em risco o seu futuro, em razão disso, ele colocou em risco as famílias dele. Eu lembro bem como o Júnior colocou, e ao tomar essa decisão, ele se colocou nessa condição. Tanto é que, ao sair da cidade, quem escapa? 3. Por quê? O coração da esposa dele ficou lá em Sodoma, né? Tanto é que ela olha para trás, escapa ele e as 2 filhas. Então, isso só mostra que ele fez a escolha errada, mas ele não comungava das práticas da cidade. Como diz lá no versículo 20, 21, no 18 ainda, quando ele diz assim, descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, ele vai em loco, ele manda os homens para saber, realmente. Beleza, eu disse para Abraão que lá, se tivesse 10, vai escapar os 10, a cidade não tem 10, né? Tem 4. Então, a cidade vai para o saco, ou seja, eu vou destruir e vou usar da misericórdia para com aqueles que, infelizmente, tomaram a decisão errada, mas continuam ainda, como o Natan também colocou. Talvez eles não tivessem com o mesmo apego a Deus, o mesmo temor que Abraão, mas, ao mesmo tempo, também eles não tinham as mesmas práticas da cidade, eles moravam lá, né? E o ponto é que ele tinha 2 filhas numa condição totalmente preservadas do pecado. Olhando Sodoma e Gomorra, a gente sabe quais eram as práticas da cidade.
né? Aqui mesmo, os homens queriam possuir os homens de Deus de uma maneira extremamente agressiva. E olha só, assim, a grosseria, a falta de, como posso dizer assim, de noção que eles tinham. E o Ló disse, não, pega 2 filhas minhas, estão nessa condição e deixem eles em paz, né? Então, a gente pode perceber que, infelizmente, ele tomou a decisão errada. Ele estava numa situação de risco, mas um detalhe importante, Deus conhecia o coração de Ló. Tanto é que ele agiu com misericórdia, né? Tanto é que ele agiu com misericórdia e deu a oportunidade para que ele pudesse ser salvo. E, claro, a cidade não tinha escapatória, né? A cidade não tinha escapatória, não tinha mais, em razão da profundeza do pecado, da grandiosidade, da contaminação que ela poderia trazer. Tanto é que até hoje, né, tem vários documentários aí que tentam descobrir onde é Sodoma e Gomorra, mas até hoje as pessoas não conseguem descobrir, porque não era esse o objetivo de Deus. Deus destruiu para botar um ponto final, só ficar o registro na história. Muito bom. É um Alessandro, comentário. Pode falar. Ficou, né? Mas foi muito bom os comentários de Ló. Porque ele foi misericordioso, né, o Ló? E Deus foi lá, os anjos foram lá para salvar a vida dele também, né? Tanto é que salvou. Não salvou da esposa que olhou para trás, né? Isso. E Paulo, rapidinho, Natan. Paulo, o áudio já está ok? Obrigado. Não está ligado, não. O Paulo César não voltou, né? Ele está na luta aqui, tentando ligar o áudio dele. Tenta aí, Paulo, vou passar para outro irmão. Quando tiver o que, você me avisa aí. Vai, Natan. não, só fazendo uma observação que a aula domingo que vem é comigo, e dentro do texto do capítulo 19 tem mais um ponto a favor de Ló que endossa tudo isso, entendeu? No que diz respeito ao seu caráter, né? Mas vamos deixar para domingo, né? Domingo que vem, se Jesus não voltar. Mais alguém acrescentar? Agora, Paulo. Microfone, Paulo. Está fechado aí. Ele está conectando o áudio aqui. Nesse teria mais alguém que queria comentar? A gente... Sandro? Quando fala aí ouvi grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, seria as vítimas que sofriam na mão dos concidadãos de Sodoma e Gomorra, que clamavam, ouvi grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra. Tem um parecer aí, Claudemir? Tem um comentário que diz aqui que o clamor, né, se refere aos gritos e súplicas das vítimas que sofriam abusos, injustiças. Só isso que ele fala. Aí lá em 2 Pedro ele fala mais, né? Pedro descreveu as vidas de seus habitantes como cheias de impiedade, procedimento libertino e obras iníquas. Lá em 2 Pedro 2:68. Por essa explicação, Alessandro, então tinha pessoas justas, vítimas, né? Clamor das vítimas, mas foram destruídas. Somente salvaram-se os 3, né? Ou então eram escravos, né? Escravos, ou as pessoas que, em razão dessa pressão que eles sofriam, assim como fizeram lá na porta do Ló, e aí eles iam e não queriam saber de nada, né? Eles forçavam, né? Tinha também aquela coisa, assim, digamos, as mulheres, né? Então, para ver como é que a questão do pecado era na cidade, né? Apareceu uma pessoa que apreciava a vista deles, eles não queriam nem saber, eles iam para cima e aquele absurdo lá na porta da casa de Ló. Eu imagino que qualquer estrangeiro dá a entender, né? Já que os homens, esses visitantes foram lá, imagino que qualquer estrangeiro ou visitante que passasse pela cidade
sofreria esses abusos, né? E era esse, imaginei, seria esse o clamor. Homens, mulheres, né? Então, é Homem, complicado. mulheres. Para te ver a cidade como é que era. E velhos homens que praticavam, né? Tanto os jovens como os velhos, né? Sim. Cadê o Paulo? Não, acho que estou sem áudio. Conseguiu conectar, Paulo? Saiu aí. Não, ele está aqui, só que acho que não conectou o áudio. E é interessante, assim, voltando ao assunto do Ló, porque ele, sabendo de toda essa situação da cidade, mas ele ainda permaneceu lá. Por quê, né? Olha só. Isso é uma pergunta também, né? Então, se você sabe que aquele lugar é um lugar totalmente desagradável a Deus, a perversidade, a imoralidade reinava, inclusive, no meio da rua, pelo visto, né? Porque depois, no 19, a gente vai ver a situação grave que puseram até para cima de Ló mesmo. O próprio pessoal de lá revoltado. Mas a gente vê Ló, sabendo de toda essa situação, com a família dele ali, por que ele ainda continuou ali? Então, é algo assim para se pensar também. Uhum. O que levou, né, Luiz? Porque é aquela coisa, né? Se a gente sabe de um lugar onde a minha família está correndo risco, a contaminação é tão grande do pecado, e eu estou ali no meio, eu não consigo modificar a vida de ninguém ali, no sentido, eles não querem mudar. E eu estou vendo que a minha família está indo também, pode se destruir por causa daquilo. Será que Ló também não foi muito infantil em ficar naquele lugar ainda, né? Então, eu vejo assim, né, para a gente pensar, né? Colocando a vida dele em risco, a família toda. Ele sabia da tradição da nação, e ele estava no meio ali. Tanto é que ele tinha uma casa lá dentro da cidade. Isso. Antes do Paulo, aqui a gente pode perceber que lá no 13, acho que fala até do Júnior, confirma aí, Júnior, 13, não foi? Aí, quando o Júnior trabalhou, 13, ou foi 14? 14, né? Que foi a aula. 14. Quando ele fez a separação, ele escolheu ficar no campo, né? E aí, quando a gente for olhar agora, ele vai estar na cidade. Entre a escolha do campo e a cidade, teve a guerra, né? Dos 5 reis contra os 4. Contra os 4. Pode ser que, por meio dessa guerra, o que ele procurou? Ele procurou a fortificação da cidade. Ou, em vez de sair, ele entrou ainda mais no balaio do gato, né? E aí, agora, ele está nessa situação. Paulo, contigo, mano. Obrigada, Paulo. Não, tá. Calma aí, tá tranquilo, Paulo. A ponto das filhas dele ter se casado com homens cidadãos de Sodoma e Gomorra, né? Ele tinha 2 filhas que moravam em casa. Mas acho que elas ainda não eram casadas, não. Porque nós vamos ver, eram genros. Nós vamos ver na próxima aula. Não. O professor já disse que não é para dar o spoiler, mas não da aula da semana que vem. Não. Até essa questão que o Luiz levantou responde no capítulo 19, mas vamos deixar para domingo. Vamos deixar para o professor aí. Mas o negócio aí tá só não. E deve ser o ponto-chave, né, do 19, né? E o fantástico é isso, né? Que é um capítulo puxando o outro, né? Já vou deixar, Alessandro, uma pergunta para a semana que vem. Por que Ló tinha medo de permanecer em Zoar? Já escrevi aqui. Então, professor, já tem essa pergunta para domingo que vem. Se Deus Olha aí, professor, não voltar já antes. tem a pergunta para a semana que vem aí. Qual é o nome da cidade? Zoar? Zoar. Por que ele teve medo de ficar em Zoar? Estão me ouvindo? Essa daí eu vou responder, porque se é Zoar, acho que era muito barulho Já, lá. irmão Paulo, deixa o irmão Paulo agora. Vai, irmão Paulo. Estão ouvindo ou não? Agora! Vai que é tua, Paulo! Eu precisei do meu filho aqui para me ajudar. Não, na verdade, eu ia fazer um comentário sobre o momento onde Sara ri, né? Porque ali na aula passada do irmão Alessandro, aconteceu a mesma coisa com Abraão, certo? Quando a promessa de Deus que ele teria um filho, né? Ali no 17:15. E Sara, acontece a mesma coisa com Sara.
E aí é interessante que o tempo que ele está falando ali é realmente Abraão percebeu que era o mesmo tempo que rolou naquele primeiro assunto lá no capítulo 17, né? Foi muito interessante isso aí, me chamou bastante atenção a hora que o irmão estava lendo aí. E aí depois vocês começaram a falar de Sodoma e Gomorra aqui, que eu vi que Abraão, aí, com toda essa fé que ele estava tendo em Deus e sabendo de tudo, foi onde ele falou, opa, calma aí, meu sobrinho está lá naquela região. Aí foi onde ele começa a questionar Deus, né? Mas aí eu já deram um spoilerzinho aí do capítulo 19, mas era o que eu ia mencionar, era isso, era do que me chamou a atenção de Sara, né, que no capítulo anterior nós já tínhamos estudado com o Alessandro, né? E depois ele aí mencionando aí, ele com certeza estava lembrando do sobrinho dele lá, que já estava na região. E quando os anjos já foram para lá, provavelmente Deus já sabia dessa intercessão dele, né? Por Ló, né? Porque já foram direto em Ló, já recepção, como o irmão Giovanni comentou, a recepção de Ló foi bem assim, ele percebeu que eram, né? Quando avistou, levou, foi recebê-los, né? Prostrou-se o rosto em terra. Ló já foi logo exaltando e sabendo, né? Que eram de luz, né? Mas daí vamos deixar para a próxima aula, que é da semana que vem, né, irmão? Mas obrigado pela paciência, né? Eu levei meu computador para dar uma ajeitada, por isso que eu estava apanhando aqui, irmão. Bem, Paulo, é como se parece assim que Abraão passasse logo um WhatsApp para Ló, né? Você te prepara aí, tá vindo 2 camaradas aí para destruir a cidade, rapaz. Tá vindo a impressão que dá é essa, né? Ó, ficou comprovado, Paulo. Ele bem aí. Paulo, hoje ficou comprovado que o problema do computador é a pecinha que fica na frente dele. O meu filho estava ali era mais rápido do que eu apanhando, Giovanni. Ali era diretamente o Espírito Santo, era mais rápido do que o Zap Zap. Não, mas é bom que deu para... Eu fui pegando os comentários dos irmãos aí, eu fui anotando aqui também. Boa, muito bom. Obrigado, Alessandro, pela oportunidade. Meu filho também me socorre às vezes, PC. É bom tu perguntar para ele, aprender o que ele fez para as próximas. Já é a segunda vez que ocorre. Meu filho é formado em ciência e tecnologia, e engenharia de computação. É bom não ele só resolver o problema, mas te ensinar a resolver, porque é a segunda vez que acontece isso contigo. Foi sábado e hoje. O cabelo. Mas da outra vez, Giovanni, eu peguei o microfone mais aqui. Rápido que a gente. Mais alguém aí para... Só sei que o capítulo 19 é o que sofreu mais spoiler da história da humanidade. Vamos guardar para a semana que vem. Mais alguém, alguma pergunta, algum comentário antes de a gente fechar a oração final? Rapidinho, Alessandro. Rapidinho. É interessante que... Quer ver? Deixa eu só lembrar onde está aqui. Nessa resenha falando das cidades aqui, que ele fala de... longe de ti fazer tal coisa, matar justos com ímpios, né? No 25, 18, 25. Tratando justo e ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça, juiz de toda a terra. É interessante que, se nós formos lá para a nova aliança, onde Jesus conta aquela parábola do joio e do trigo, né? É o que vai acontecer, né? Que a terra vai ser destruída. Mas o que vai acontecer? Jesus vai vir buscar quem? Da mesma forma aí que os anjos foram buscá-lo. Jesus vai vir, né? Os justos vão realmente subir com Cristo, né? É o que já está, pelo menos lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Ali vai narrando isso aí, né? Isso aí. Exercendo a misericórdia, né? A misericórdia. Exercendo a misericórdia. No 18, logo no início, para ficar aí os senhores. Diz que o Senhor apareceu a Abraão, né? Mas a gente sabe que se Deus aparecesse realmente, ele seria destruído, né? Então, o que é esse Jesus? Ele apareceu mesmo? Né? A gente sabe que, de fato, não é, né? Ele apareceu, na verdade, personalizado de outra pessoa, no caso, o anjo, né? Porque se Deus realmente aparecesse, ele seria destruído. Essa resposta está no 33, versículo 20, de Êxodo. 33, 20. E se Deus aparecesse, ele visse realmente a face de Deus, ele seria destruído.
Então, a gente sabe que Deus não apareceu totalmente para ele de uma forma específica como nós imaginamos, né? No 33, versículo 20 de Êxodo, que ele pediu para ver a glória de Deus, Abraão, e Deus disse para ele que não. Na verdade, é Moisés, né? Desculpa. Moisés. Então, assim, eu entendi para a gente poder compreender que, na verdade, realmente ele não podia, ele não apareceu também para Abraão. Moisés, no versículo 18, diz: Moisés, então suplica, rogo-te que me reveles a tua glória. Ou seja, ele queria ver a face de Deus. No versículo 20, e acrescentou Deus: não poderá ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Então, na verdade, ele não apareceu também para Abraão, né, de uma forma física, específica, né, como nós talvez imaginávamos, né? Então, o ser humano, se vê a glória de Deus, ele é destruído, né? Porque Deus é um Deus totalmente santo, né? Ou seja, então, a forma como ele apareceu foi na forma dos homens, né? Isso. Ele veio na forma humana, tanto é que eles comem, né? Isso aí, né? Então, não é o Deus mesmo, né? Revelado, né? Ele mandou o enviado representando ele, né? Forma plena. Vejo assim, né? Sim, sim. Ficou bem claro, Luiz. Beleza. Mais alguém para a gente fechar? Agradecer, irmão Claudemiro. Obrigado, Claudemiro, pela explanação. Os irmãos pelos comentários, né? Foi bem divertido aí. Hoje a gente querendo ir lá no 19, mas não podendo. Diga, irmão. Eu pus fogo na fogueira, né? Uhum. Eu pus fogo na fogueira, né? O senhor riscou o fósforo e correu, eu vi. Né, seu Valdivino? Começou com ele, né? Botou fogo e caiu fora. Pensando que ia fazer só as considerações finais. Fala, irmão, pode falar. Com você a Só finalizar, né? O versículo 33, a segunda parte, diz assim: Abraão voltou para o seu lugar. Para onde? Versículo 1 do capítulo 18, para os carvalhais de Marre. Quero agradecer também a participação de todos os irmãos, agradecer ao Sandro por ter feito o convite. Temos uma irmã que é de Belém, a irmã Lília, esteve conosco na adoração hoje, e agora está online também conosco. Agradecer a todos. Bem, agradecer ao irmão Humberto, né, que está distante, está lá de Medellín, na Colômbia, né? Eu tenho tido o privilégio de participar junto com eles. Ele é o que ministra lá o treinamento sobre evangelismo, junto com o irmão Fernando e o irmão Antônio. E aí ele está com a gente aqui hoje na Escola Bíblica Doutrinária. E também agradecer a presença da dona irmã Lília, né? E todos os irmãos, seja aqui de Manaus, seja lá do Rio Grande do Sul, né? Sejam bem-vindos. Como eu sempre costumo dizer, essa é a família de vocês em Manaus. E Hortolândia. Isso, Campinas. Hortolândia. Vai passar a palavra para o Luiz para fazer a oração, finalizar com a oração final. Eu admiro todos os irmãos, mas o Roberto eu admiro mais ainda, porque ele é um homem bem eficiente no trabalho, viu? Ele é bem esforçado no trabalho. Graças a Deus, graças a Deus. Irmão, hoje a minha esposa participou comigo, hein? Quero agradecer também. Prazer. Olha aí, Lica. Adriana. Você eu não tenho prazer. Obrigado pelas Sua orações. irmã Minha esposa, Lica. Olha, prazer em conhecê-la. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. A patroa. A patroa, né, dona Ilse? É bonita a patroa. Todo domingo aí vai estar com a gente aí. Bonita. Amém, graças a Deus. A oração final agora. Vamos orar, então? Deus amado, Deus maravilhoso, Deus soberano, Criador de tudo, conhecedor de todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esse momento que o Senhor nos concedeu de podermos juntos aqui aprender a tua palavra, nessa harmonia, nessa alegria, Senhor. Nós somos edificados por meio da tua palavra e por isso nós te agradecemos, Senhor. Pedimos tuas bênçãos sobre todos nós, guarda cada família, cada pai, cada mãe representada aqui neste vídeo, que o Senhor continue guardando e abençoando toda a tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, obrigado.
por mais esta chance que nós tivemos de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigada, irmão Boa noite, Valdomiro. Obrigada, irmão. Boa noite, irmão. Até amanhã às 20 horas, se Deus quiser. Nailde. Boa noite, Selma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Danilo, boa Nailde, boa noite. Boa noite, Sara. Obrigado. Deval Divina. Chaves. Lise, André, boa noite. Lia, boa noite. Boa noite, Humberto. Boa noite, dona Cleonice. Daniela, boa noite. Dona Ilde. Boa noite para todos. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Boa noite. Seu Valdivino, Dona